Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa análise de circuitos elétricos e hoje aqui nós vamos acrescentar mais um item aí ao circuito misto que a gente trabalhou na nossa última aula, tá? Inclusive na própria lista de exercícios de vocês percebem que esse resistor R3 ele não existe, né? Então temos o resistor R1 que ele está em série tanto com a fonte quanto com os dois resistores em paralelo, e o resistor R3 ele não existe naquela nossa configuração. Então nós vamos acrescentá-lo e vamos ver o que isso daí muda em toda a perspectiva do nosso cálculo, tá bom? Então temos na verdade duas formas de calcular esse circuito. Uma delas é o cálculo pelo método das malhas, que a gente ainda não conhece, vai conhecer em breve, e a outra forma é calcular esse circuito aqui, né, por queda de tensão por lei de Kirchhoff e utilizando a resistência equivalente ou associação de resistores. Então, a primeira associação de resistores que a gente vai fazer aqui vai ser relacionada com o resistor R3 e o resistor R4. Nós vamos chamar de resistência equivalente 1. Então, a soma desses dois resistores, porque eles estão em série, eu vou chamar de resistência equivalente 1. REC 1 vai ser R4 mais R3, eles estão em série, tá pessoal? Então nós vamos fazer esta associação aqui para transformá-lo ele num único resistor equivalente, tá bom? Então vai ser 1 mais 5. Isso daqui dá 6 ohms. Legal, né? Reescrevendo esse circuito, como que vai ficar? É como se esse aqui não existisse e eu chamasse esse resistor aqui de REC 1, né, e o valor dele, o valor da soma dos dois. Então fica perfeitamente igual à forma que nós tínhamos calculado até agora, tá? Mas vamos fazê-lo por completo. Calculou o REC 1, agora eu vou calcular o que? Vou calcular o REC 2. Então vou fazer aqui do ladinho. Vou calcular o REC 2, que vai ser uma associação em paralelo. Tá certo? Vai ser uma associação em paralelo. Como que vai ser essa associação? Vai ser o resistor equivalente 1 vezes resistor R2 dividido por resistor equivalente 1 mais R2. REC 1 vale 6, resistor 2 vale 3, REC 1 vale 6, resistor 2 vale 3. Então aqui teremos 18 dividido por 9. Então a nossa resistência equivalente 1 é igual a 2. Isso aqui é resistência equivalente 2. Igual a 2 ohms, certo? Faz bastante sentido porque, lembrando vocês, quando nós fazemos uma associação de resistores em paralelo, o resistor equivalente a esses dois resistores, ele sempre terá uma resistência menor que o menor, tá? Porque você está criando dois caminhos. Então, por mais que uma resistência seja de 6 ohms, ela vai propiciar uma passagem, e a outra de 3. A de 3 ohms vai propiciar uma passagem grande de corrente e a de 6 vai propiciar uma menor. Então, essa resistência conjunta ela vai ser menor, né? Quando eu boto os dois em paralelos, a resistência é menor do que se tivéssemos um resistor só. Então já fizemos isso. E agora, por último, resistência total vale 1 ohm, ou melhor, resistência 1 vale 1 ohm. Vamos calcular a resistência total. Então, resistência total vai ser um circuito série DR1 mais resistência equivalente 2. Então vai ser 1 mais 2. Então a nossa resistência equivalente total, o RT, vai ser igual a 3 ohms, certo? Então até aí tá beleza, né? Calculamos as resistências totais, vou deixar nesse quadro aqui do lado, para quando a gente precisar avaliar aqui, a gente já volta nesse quadrinho. E de agora nós vamos calcular as correntes, começando pela corrente total, tá? Corrente total a gente calcula utilizando
corrente total, que vai ser essa corrente que circula pelo resistor R1 e vai até o nó A. A corrente total vai ser igual à tensão da fonte, que é 12 volts, dividido pela resistência total. Tensão da fonte, então é 12 volts. E a resistência total é igual a 3. Então, a nossa corrente total é igual a 4 amperes. Tá? Então, é 4 amperes o valor que chega até esse nó aqui. Então, saímos do polo positivo da bateria, essa corrente vai circular por aqui e até o nosso nó A, o nosso nozinho aqui, ó, nós teremos 4 amperes. Daqui se divide em IR2 e eu chamei de IREC1, né, porque a corrente que passa pelo resistor R2 é uma, e a corrente que passa pela associação desses dois resistores, né, as correntes tanto em R3 quanto em R4 são iguais. Essa corrente aqui, ela vai ser chamada de IREC1. Temos duas formas de calcular essa corrente aqui. Essa aqui nós calculamos por queda de tensão. URI. Então é muito simples. IR2, que foi o nome que eu dei para aquela corrente lá. IR2 é igual a VR2 dividido por R2. Só que qual que é o problema que eu tenho aqui, pessoal? Eu ainda não conheço o VR2. Qual que é a tensão que tem aqui em cima? Lembra lá que a gente fazia a tensão da fonte menos a tensão no resistor R1? Então vamos ter que calcular agora aqui desse lado as duas quedas de tensão. VR1, que é a queda de tensão no resistor 1, vai ser igual a resistência 1 vezes a corrente total, que é a corrente que passa por ele, tá? Esse daqui é só para a gente saber qual é o tamanho da queda, para daí a gente poder fazer o cálculo de VR2, e VR2 vai ser a diferença. Então, quanto que vale o resistor R1? 1 vale 1 ohm, vezes a corrente total, que é igual a 4 amperes. Então, temos 4 volts de queda de tensão aqui no nosso resistor R1. Tá? Então, e a queda de tensão em VR2, ou a tensão que vai estar nesses polos aqui, nesses extremos da resistência R2, vai ser a tensão total menos VR1. Então vamos calcular lá, VR2 é igual a VR1, ou melhor, AV total menos VR1. Então vai ser a diferença, né? É a tensão da fonte menos o que se perde naquela resistência em série ali. Então nós temos 8 volts como tensão no VR2. Tá? 8 volts é a tensão que nós temos em cima desse resistor aqui e dessa resistência equivalente. Né? Esses dois resistores estão, quando juntos, né, submetidos à mesma tensão de 8 volts do resistor R2. Então vamos calcular o IR2 agora, já que temos o VR2. Então aqui teremos 8 volts divididos por, quanto que é a nossa resistência? 3, tá? 3 ohms. Só deixa eu reescrever aqui para ficar mais bonito. 8 dividido por 3 vai ser igual a 2,666 amperes, tá? Então essa daí é a nossa corrente. Percebam que essa corrente total de 4 amperes, ela chega no nó A e 2,66 vem para cá. Se a corrente que entra na fonte, ou melhor, que sai da fonte é igual à corrente que entra na fonte, e a somatório das correntes num nó é igual a zero, então a corrente que está entrando, que é a positiva, né, menos essa corrente daqui, menos essa corrente daqui vai dar zero. Então a corrente IREC1 é a diferença dessas duas aqui, né? Corrente que está entrando e corrente que está saindo. É muito simples, né? Então vamos chamar IREC1 agora e vamos calcular ela. Ó. Resistência IREC1. Essa corrente aqui, na soma dos dois resistores, vai ser I total menos IR2.
tá? Então, IREC1 é igual a 4 menos 2,666. Vou fazer a conta ali. 4 menos 2,666. Então, IREC1, que é essa nossa corrente ali, vai ser igual a 1,33 amperes. Faz muito sentido esses dois valores aqui, pessoal, pelo seguinte. A associação de resistores IREC1, ela tem o dobro de resistência que o resistor R2. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a resistência, a corrente no resistor R2 tem que ser o dobro da corrente nesses dois resistores associados, né? Então aqui tenho 3 ohms e nessa soma aqui eu tenho 6. Então a corrente que passa por R2 ela tem que ser o dobro da corrente que passa por aqui. E a gente percebe que isso aqui é verdade, né? 1,33 é a corrente que passa pela associação dos dois resistores e 4 é a corrente, e 2,66 é a corrente que passa pelo resistor IR2, tá? Corrente IR2. Então é bastante simples. Então, essa aqui é a solução do nosso problema. E nós vamos calcular mais uma coisa agora. Vamos calcular as duas quedas de tensão aqui, para ver quanto que é responsável cada resistor proporcionalmente pela tensão que é igual a VR2, tá? Então vamos calcular VR3, que é a tensão que está em cima do resistor R3. Então VR3 é igual a I REC1 vezes R3. Isso vai dar o que, pessoal? Quanto que vale o IREC1? 1,333. Então, VR3 vai ser igual a 1,333 vezes a resistência R3, que, se eu não me engano, vale 1 ohm. Exatamente, 1 ohm. Então, temos 1 ohm ali, ó. E isso vai ser, e essa tensão aqui, que está em cima daquele resistor, vai ser 1,333 volts, tá? Em contrapartida, a tensão que vai estar em VR4, a tensão que vai estar no resistor 4, no final das contas vai ser a diferença, tá, pessoal? Então vai ser 1,333. Deixa eu apagar aqui, 1,333 vezes 5. Isso daqui vai dar 6,66 volts, tá? Quando eu somo essas duas tensões aqui, pessoal, quando eu vou somar essas duas tensões, vai dar 8 volts, que vai ser a tensão VR2. Então a soma aqui é 8 volts. Então você perceba que existe uma tensão, essa tensão ela se divide quando eu boto dois resistores em série, né? Então aqui essa tensão ela se divide entre os dois. Nesse caso aqui, essa resistência também está em série com a fonte, então ela é uma queda de tensão, tá? Então se considerarmos que as nossas cargas eram R2 e R4, e isso daqui seria só perda nos cabos, R1 e R3 se fosse só perdas nos cabos, vocês pensem o tamanho da energia que é jogada fora nesses casos aí, tá bom? Então, para vocês fazerem em casa aí, né? Para vocês resolverem como exercício para o dia de hoje aí, eu vou manipular esse circuito aqui de tal forma que vocês possam resolver um exercício, né, com as mesmas configurações. Então, só me deixe aqui realizar algumas modificações. Então, aqui temos 6 volts.
Resistor R1 vai ser 0,01 ohm. Resistor 2 vai ser igual a 2 ohms. Deixa eu botar 2 ohms aqui. Zero zero oito ohms vai ser o R3 e o R4 vai ser igual a 1,5 ohm. Tá? Esse exercício aqui, por enquanto, vocês não precisam me entregar, só que vocês façam aí, aproveitem o tempo de vocês para realizar, para responder, que vai ser bem útil para vocês aí, tá bom? E além disso, para vocês resolverem aí, mais uma questão, depois que vocês terminarem de resolver isso aqui, vocês alterem a tensão da fonte para ver que diferença que vai dar. Então resolve com 6 volts e depois resolve com 9 volts, por exemplo, que é uma das possibilidades. Tá certo? Daí você vai ver o que vai acontecer com o teu circuito, como que essa tua corrente ela vai se comportar depois. Tá bom? Então por hoje seria isso daí, né? A gente vai ter lembrando vocês que a gente vai ter um encontro na quinta-feira. Da sexta-feira é feriado, na quinta-feira à tarde nós vamos nos encontrar para fazer uma aulinha aí sobre a nossa disciplina, tá certo? Pessoal, muito obrigado aí, boa aula para vocês.